Bom, pessoal, vamos para o segundo vídeo aqui do dia. E o assunto agora é um assunto novo, né? Continuidade aqui dos assuntos de eletrostática. Nós vamos falar agora de trabalho da força elétrica, ok? Vamos lá. Bom, para eu falar de trabalho da força elétrica, antes a gente tem que saber o que é trabalho de uma força. Esse é um assunto que foi estudado, ou deveria ter sido estudado por vocês no primeiro ano de física. Eu me lembro que vocês disseram que parece que não. Vocês tiveram vários problemas, foi com troca de professor e tal, né? Acabou faltando vários assuntos. Em todo caso, eu não sei, né, se vocês viram ou não, mas eu vou dar uma lembradinha aqui com vocês como é trabalho de uma força. Vamos lá? Eu vou puxar para cá, ó. Opa, puxar para cá e vamos lá. Vamos ver trabalho de uma força primeiro na física do primeiro ano, que é a mecânica. Então, vou escrever aqui. Deixa eu botar aqui. Baixar aqui, trabalho de uma força. Você pode escrever aí no seu caderno, né? Lembrando do primeiro ano, o assunto do primeiro ano, tá? Bom, vamos lá. Toda vez que eu tenho um objeto, esse objeto vai ser deslocado com o uso de uma força, nós temos a realização de trabalho. Vou desenhar aqui. Então, é uma superfície plana. Vou desenhar um caixote aqui. Um caixotinho aqui, bem mal feito, mas tudo bem. Aqui, o caixote. Ele está numa posição aqui, está numa certa posição, e a gente vai arrastar ele lá para um local, né? Uma distância, vamos colocar aqui uma distância D. Distância D. Um deslocamento ele vai sofrer. Bom, ele vai ser feito com o uso de uma força. Então, eu vou desenhar um menininho aqui. O menininho aqui está fazendo força, ó. Está empurrando a caixinha, né? Ela vai sofrer um deslocamento e a gente vai usar uma força. Vamos colocar a força aqui com um vetor vermelho aqui, ó. Força, certo? E vamos colocar de azul deslocamento. O deslocamento ele é um vetor também, né? Ele tem direção e sentido, ele aponta para um lado, então ele vai deslocar daqui para lá, né? E é um vetor D. Repare que eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Vou fazer uma força para deslocar um bloco. Quando isso acontece, a gente gasta energia, tá? Nesse caso é o menininho que está gastando energia. Ele está gastando energia e ele está transferindo essa energia para a caixa. Se vocês lembram, existe uma lei de conservação de energia que diz que a energia ela não desaparece, ela não surge do nada, ela simplesmente é transformada, não é? Então nós temos assim, ó, quando ele gasta a energia é transferida para o bloco. Essa transferência chama-se trabalho e tem como calcular isso, tá? O cálculo do trabalho é assim, ó. A gente usa o símbolo grego, a letra grega tal. A letra grega tal se escreve assim, assim. Tem gente que escreve ela assim, parecendo um J. Tem gente que escreve ela assim, toda redonda, tá? Tem gente que escreve assim, ok? E existem livros que não usam a letra grega tal. Tem livros que usam a letra, o W, usa o W, de work, né, em inglês. Usa o W, tá? Ou assim, W, work, ok? Eu vou apagar, eu vou usar a letra tal, letra grega tal, assim como eu costumo fazer, tá? Então, deixa eu apagar esses aqui. E como é que se calcula, então, o trabalho? O trabalho se calcula, é muito simples. Quando você tem força e deslocamento no mesmo sentido, como é o caso do meu desenho aqui, né? Vetor vermelho e o vetor azul, você só vai multiplicar os dois. Pega a força, multiplique pelo deslocamento. Só isso. Não tem segredo, tá? É, Nesse caso aqui, a gente pode colocar vamos inventar uns valores aqui. Vamos dizer que essa força aqui vale 30 newtons e ele se desloca por 5 metros. Tá? Então a gente vai calcular aqui, muito simples, a gente coloca o 30, coloca o 5, nós temos um trabalho de 150. Aí como é energia, a energia a gente calcula em joules, tá? Energia é joules, a gente põe um J aqui de joules. 150 joules é a energia
que o menininho consumiu para empurrar a caixa por 5 metros. Ele transferiu isso para a caixa. Quando ela chegou aqui na frente, ela tem uma certa velocidade, né? Então ela ganhou energia de movimento, que é uma energia cinética. Mas pode acontecer o seguinte: pode acontecer de você estar forçando para um lado, mas a caixa está indo para outro lado. Pode acontecer uma situação assim, ó. Vamos desenhar aqui embaixo. Você tem uma superfície, você tem a caixinha aqui de novo. Você tem um menininho aqui empurrando. Mas essa caixa, ela está vindo na direção do menininho. Ele está fazendo a força para lá, ele está fazendo a força para lá, mas ela está se deslocando na direção dele. Ou seja, ela está vindo e ele está empurrando, tentando parar esse bloco, tá? O bloco está tentando parar, então ele está se deslocando ao contrário. Repare que agora é diferente do primeiro caso, né? Você tem agora um deslocamento que vai num sentido e a força do menininho é para outro lado. A caixa provavelmente veio no embalo ou alguém veio empurrando do outro lado e ele está tentando parar essa caixa. Nesse caso aqui, a gente calcula o trabalho também, tá? Só que nesse caso vai ficar negativo, tá? Nesse caso a gente vai calcular aqui o trabalho do mesmo jeito, só que a gente vai ter um valor negativo aqui, tá? Então, vamos colocar os valores aqui, ó. Se ele está empurrando com 30 e a caixa, desde o momento que ele colocou a mão na caixa, a caixa se deslocou, digamos, por 2 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 metros de deslocamento. Então, vamos fazer o cálculo aqui, vai dar 30 e 2 de deslocamento. Ou seja, o trabalho é de menos 60 joules. Ok? Quando eu tenho esse caso positivo, em que a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, certo? Nós chamamos isso aqui de trabalho motor. Trabalho motor, o sinal é positivo, ok? Quando eu tenho este caso aqui, que o trabalho ele é negativo, o nome disso daqui é trabalho resistente. Resistente. Isso vai me dar um trabalho de valor negativo, ok? Vou só enquadrar tudo aqui para você poder observar. Opa, diminuir aqui, aí. Tá tudo aí? Pode até dar uma pausa aqui e copiar esse conteúdo, tá? Coloque aí que é um recordando lá do primeiro ano, beleza? Bom, o que acontece com as cargas elétricas vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu já desenhar aqui antes da gente ir para o texto do livro ali. Se eu tenho aqui uma carga positiva, ela tem um campo em volta, correto? Ela tem um campo aqui. Esse campo, como ela é positiva, vocês sabem que é um campo de afastamento. É um campo de afastamento, certo? E aí eu vou colocar uma carguinha aqui perto dela, também positivo. Para eu colocar essa carga aqui, alguém tem que colocar ela ali. Alguém faz força. Por quê? Você sabe que positivo com positivo nós temos forças de repulsão. Força de repulsão. Tá? Então, para colocar essa carga nesse lugar, alguém tem que levar ela até lá. Tem que fazer uma força, tem que gastar uma energia. Ok? Então você tem a força para um lado, você tem a força para um lado, mas a carga que estava lá longe, ela foi arrastada para outro, ó, o deslocamento dela. Você vai ter aqui um trabalho motor ou um trabalho resistente? Você tem aqui um trabalho resistente. Resistente. Certo? Agora, você colocou ali. Se você soltar ela ali, o que, que vai acontecer com ela? Vou desenhar aqui embaixo de novo. Você tem a carga positiva aqui, ela tem o campo. Vou colocar as flechinhas aqui, mais ou menos. Campo de afastamento. Você colocou, né? Aí você vai soltar agora essa carga. Nós temos forças de repulsão. Força de repulsão. A partir do momento que você soltou essa carga aqui, se ela está no vácuo, ela vai se deslocar para lá. Ela vai se deslocar para lá. De novo, para longe, né? Repulsão, ela vai para longe. Nesse caso, você vai ter um trabalho aqui também. Só que agora você vai ter um trabalho motor. Ou seja, que sinal que a gente vai ter? Vai ter um sinal positivo, ok? E lá no trabalho resistente aqui, ó, quando você levou a carga para próximo da carga geradora, você tem um valor negativo.
Vocês lembram, né? Essa aqui é a carga que gera o campo, essa aqui é uma carga geradora. Essa aqui é a carga que está dentro do campo, então ela é a carga de prova. Carga de prova. Mesma coisa acontece ali embaixo, no desenho de baixo. Olha lá. Então, resumindo de novo, quando você tem força, vou fazer de verde aqui, ó, força num sentido, deslocamento no outro, você tem um trabalho resistente. Quando você tem força no sentido e deslocamento no mesmo sentido, você tem um trabalho motor. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vamos para o texto. Ok, então nós temos aqui como se fosse um capítulo novo, né? Do livro é o capítulo 4. E você vai colocar o título grande aí. Esse título está aqui, é o trabalho e potencial elétrico. Hoje eu vou falar, nesse vídeo agora, né? Que é o segundo do dia, vou falar de trabalho. Na outra aula eu vou falar de potencial elétrico, né? Mas por enquanto vamos nos ater aqui em trabalho. Então está aqui o subtítulo: Trabalho da força elétrica. E o texto diz assim: consideremos a existência de um campo elétrico criado por uma carga fixa que, já até desenhei ali, né? A carga fixa que ela gera um campo em volta dela. Se num ponto qualquer deste campo abandonarmos uma carga de prova que atuará sobre ela uma força de natureza elétrica F, que tende a deslocá-la espontaneamente na sua direção e no seu sentido. Então, vou desenhar de novo. O que ele quer dizer nesse texto aí? Se você tem uma carga geradora, né, gera um campo, você coloca uma carguinha pequenininha também positiva aqui, naturalmente ela vai sofrer uma força de repulsão e naturalmente ela vai se deslocar para longe. Força e direção no mesmo sentido, ok? Beleza, vamos continuar ali então. Aí ele fez um desenho aqui, ó. E ele escreveu assim, ó. Ele fez o mesmo desenho que eu fiz, bem parecido, né? Eu só coloquei aqui que nós temos um campo aqui em volta. E ali a carga de prova está aqui. Ela sofre uma força para lá. E olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui é o D, ó. É o deslocamento, certo? Olha como os dois estão no mesmo sentido. Força e deslocamento. Olha o que ele escreveu aqui. Sentido natural do deslocamento. É o sentido natural. É para onde vai a carga. Se você solta ela ali, ela vai para lá. Força elétrica e o deslocamento no mesmo sentido. Aí diz assim aqui embaixo, ó. A força elétrica F, ao deslocar a carga Q no sentido da força, no mesmo sentido, realiza um trabalho motor. O trabalho é positivo, certo? Então, neste caso aqui, nós temos um trabalho maior que zero. O que quer dizer isso? Que o trabalho ele é positivo. E qual é o nome disso? Eu já falei, trabalho motor. Beleza? Ok, agora vamos ver o contrário. Vou subir aqui. Diz assim, ó. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Diz assim agora, ó. Se, no entanto, se nós quisermos aproximar a carga da carga fixa aqui, uma carga de prova aqui, ou seja, eu vou levar a carga até lá, eu vou empurrar, colocar ela lá, tá? Eu vou forçar ela para lá, de mesmo sinal ou afastar uma de sinal contrário, teremos que realizar um trabalho contra as forças de campo. Eu vou ter que fazer força para colocar essa carga lá, para colocar a carga de prova numa posição não natural. Então eu vou ter que forçar a carga até lá. Olha o desenho aqui. Eu tenho aqui uma carga positiva que gera um campo de afastamento. Eu coloco aqui, eu levo. Então olha só o deslocamento. Eu desloco a carga até lá. Eu digo eu, assim pode ser alguma coisa, né? Então você tem um deslocamento, alguém forçou a carga para lá, mas a força elétrica ela é no sentido contrário. Então, sentidos opostos, né? Olha lá, sentido do deslocamento forçado, ou seja, alguém que está forçando essa carga aí para lá. Isso não é natural. O natural é ela escapar para longe, tá? Isso aconteceu com positivo, mas pode ser com negativo e positivo. Aí vai ser o contrário. Se eu tenho aqui, vou desenhar ali, carga positiva, gerando um campo, carga geradora. Coloco uma carguinha pequenininha aqui, positiva, eu desloco ela para lá. Só que a força elétrica é para cá. Então você tem um trabalho forçado aí. E se for o contrário, a carga for positiva e você tem uma carguinha negativa. A carga negativa, ela tem uma força de atração, certo? A força de atração, a tendência dela é ir para o positivo. Só que se você desloca ela para longe, é você quem faz essa força. É forçado. Olha só como é.
sentidos opostos. D para um lado, F para outro, tá? Então, nesse caso, vamos voltar aqui. Nesse caso, olha só o que diz aqui, ó. Diz assim: dizemos então que a força elétrica realiza um trabalho resistente, ou seja, o trabalho é negativo, pois ela é contrária ao sentido do deslocamento. Então, vamos colocar aqui do lado também, ó. Deixa eu só apagar isso aqui e vou colocar aqui assim, ó. Nessa parte aqui nós temos um trabalho negativo, né? Olha o sinal negativo. Trabalho resistente. Então, no primeiro ele mostrou aqui o trabalho motor e depois o trabalho resistente. Vamos destacar de novo aqui com cores para você, ó. A força em vermelho, olha a força para fora, olha a força aqui para fora e olha aqui de azul o deslocamento. No primeiro caso é no mesmo sentido, então o trabalho é motor, e nesse caso aqui é sentido oposto, nós temos um trabalho resistente, ok? Essa força ela resiste, então você tem que fazer força, você tem que realizar trabalho para que a carga chegue lá. Você gasta energia para chegar lá. E depois soltando, volta a ser o caso de cima. Se você solta a carga, a força faz ela se deslocar no mesmo sentido, e aí você tem trabalho motor, beleza? Ok? Vamos seguir. Aí diz assim, para finalizar essa parte: nessas condições, a carga Q, que é a carga de prova, armazena o trabalho sob forma de energia. Isso é importante. Se você lembra da caixa, o menininho empurrando a caixa? Se você empurra a caixa ganha velocidade, ela ganha energia. Então você transfere energia de um para outro. Tá? Nesse caso, a carguinha Q armazena energia. Nesse caso, não vai ser na forma de movimento. Você colocar ela e deixar ela lá. Tá? Vai ser na forma de energia potencial. Está escrito aqui, ó, energia potencial. Podendo restituí-lo no deslocamento inverso, ou seja, ela pode soltar essa energia, liberar essa energia assim que possível. Você solta a carga, ela foge de novo, ela gasta essa energia de novo, e espontaneamente. Essa é uma característica dos campos conservativos. Tá? Bom, aí aqui diz assim: a força elétrica é uma força conservativa, pois todo o trabalho executado para vencê-la não é perdido. Essa força não some, ficando armazenado na forma de energia. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa palavra aqui, energia potencial, para explicar. Isso também vai ser importante para a gente entender um pouquinho mais por que, que a carga fica com energia acumulada. Eu vou fazer uma analogia aqui também com o assunto do primeiro ano, que é energia potencial gravitacional. Bom, bom, eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui um prédio, tá? Desenhar um prédio e deixa eu só puxar aqui para você ver todo o título, né? Energia potencial gravitacional. Tá aqui, ó. Vou desenhar um prédio aqui. Ih, vai ficar todo. Tem que fazer bem devagarinho. Vamos lá. Tá. Mesmo assim vai ficar meio tortinho, não tem problema. Vou desenhar um prédio aqui. Bom, prédio e tal. Aí o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui embaixo um vaso de flor. Tem um vaso de flor, só que eu tenho que levar ele lá em cima, porque o lugar dele vai ser aqui, ó, desse cantinho aqui. Eu quero colocar esse vaso aqui, beleza? Para levar esse vaso lá para cima, você vai ter que fazer força, você vai ter que subir as escadas com esse vaso. Você vai fazer força, então você vai pegar ele e vai colocar lá em cima. Então você vai pegar esse vaso e vai levar lá para cima. Para você fazer esse deslocamento, isso é um deslocamento para cima, né? Vou colocar assim, ó, vamos fazer retinho, né? Você vai fazer um deslocamento aqui para cima. Para você fazer isso, você vai fazer força. Só que o vaso, ele tem uma força, que eu vou pôr de vermelho aqui, ó. Ele tem uma força que é o peso dele.
certo? Você vai deslocar ele para cima, mas ele tem uma força para baixo, que é o peso dele. Repare que nesse caso eu tenho deslocamento para cima e força para baixo. Eu vou realizar um trabalho também. Nesse caso, é um trabalho negativo, é um trabalho resistente. Ou seja, o peso ele resiste, ele atrapalha, né? Para eu colocar o vaso lá em cima, ok? Agora, se for o contrário, o vaso está lá em cima e ele vai descer. Então, eu vou desenhar ele desse lado aqui, ó. Eu tenho o vaso aqui e agora eu vou deslocar ele para baixo. Eu posso empurrar ele daqui de cima, né? E ele se desloca, caindo, e o peso dele é para baixo. O peso do vaso é para baixo. Repare que agora eu tenho força e deslocamento no mesmo sentido. Nesse caso, o trabalho ele é positivo. É o trabalho do peso. O trabalho da força-peso. É o P aqui, ó, na verdade. Peso. Tá? Então, de um lado, quando eu forço ele para cima, ele sobe, eu tenho um trabalho resistente de subida. Quando ele desce, é natural a descida. A queda é natural. Eu tenho um trabalho motor, da força-peso. Beleza? Agora, veja bem. Esse trabalho, essa energia que eu gasto para levantar o vaso lá para o alto, essa energia fica armazenada no vaso. Mesmo que o vaso fique quieto aqui em cima, ele fique parado aqui em cima, ele tem uma energia acumulada. Que energia é essa? Essa energia aqui no alto chama-se energia potencial gravitacional. Tá? Essa energia está guardada no vaso. Olha que estranho, é uma energia estranha mesmo. Ela está guardada no vaso. Se você solta o vaso lá de cima, essa energia ela começa a aparecer de novo na forma de movimento. O vaso cai, ganha velocidade. Ele ganha energia cinética, que é outra energia, né? Vamos escrever aqui, ó, ganha energia. Se o vaso cai e aumenta a velocidade, ele ganha energia. Opa! Ganha energia cinética. Então, energia cinética tem a ver com movimento. A energia potencial gravitacional, ela tem a ver com altura. Altura. Então, quando o vaso está aqui em cima, ele tem altura. Ele tem energia potencial gravitacional. À medida que ele cai, ele ganha velocidade, ele tem energia cinética. Isso é parecido com as cargas, olha só. Se você tem uma carga, vou colocar embaixo aqui, vou colocar do lado aqui. Se você tem uma carga geradora aqui, gerando um campo, e você tem uma carga lá longe, positiva, pequenininha, e você vai deslocar ela para cima, aqui, para a direção da carga, certo? Você vai aproximar. Você tem que fazer força. Por quê? Porque ela tem uma força de repulsão. Olha só, força de repulsão aqui, ó. Força de repulsão. Olha como é sentidos opostos, ó. Deslocamento para cima, mas a força para baixo, certo? Nesse caso aqui você tem um trabalho resistente. O trabalho ele é negativo. Tá? Então é parecido com isso aqui. Agora, veja bem, quando eu levanto o vaso lá para o alto, o vaso sai daqui do chão e ele vai lá para o alto, ele ganha energia potencial. Nesse caso, é uma energia potencial gravitacional, devido ao campo gravitacional. Esse caso aqui, você tira a carga daqui de longe, e coloca lá perto do campo da carga geradora, você você gasta energia e você acumula energia na carga, também na forma de energia potencial. Só que aqui é uma energia potencial elétrica, ok? Então nós temos ali a energia potencial gravitacional, quando você levanta algo, né? E ele acumula essa energia porque ela pode cair naturalmente. Você também acumula energia potencial numa carga quando você aproxima ela de uma carga geradora, você força ela, ela fica com essa energia acumulada. Por quê? Acumulada. Se você solta, ela vai para longe de novo. O vaso é a mesma coisa. Se você solta o vaso lá de cima, ele naturalmente cai. Aqui naturalmente a carga se afasta, aqui naturalmente o vaso cai. Entenderam isso? Espero que sim. Qualquer coisa, você pode assistir várias vezes, ou se você falar, professor, isso eu não entendi nada, absolutamente nada. Então você me fala que de repente posso fazer um outro vídeo, posso apresentar um vídeo de um outro professor aqui, para a gente entender melhor o que é energia potencial. Energia potencial é a energia que está guardada, tá? Está acumulada. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou no segundo andar aqui. Se eu subir as escadas, na hora que eu estava subindo as escadas, eu estava gastando energia dos meus músculos. Essa energia ela não desapareceu, ela ficou acumulada em mim, em altitude. Eu estou a alguns metros de altura, né? Se eu pulo aqui pela sacada, eu vou cair uns 2 metros até embaixo, eu vou gastar essa energia, né? Eu vou gastar essa energia
Então, toda a energia que eu acumulei na subida, eu gasto na descida. É claro que vai soltar de uma vez, eu vou bater no chão, vou me machucar, né? Energia cinética. Mas eu posso, por exemplo, descer as escadas devagar e eu vou soltando essa energia toda que acumulou conforme eu subir, vai despendendo de novo, vai dissipando de novo. Certo? Beleza? Então tá. Só voltando aqui então, né? Voltando para o texto final ali, ele diz então: a força elétrica ela é uma força conservativa, ou seja, ela fica conservada, guardada, pois todo o trabalho executado para vencê-la não é perdido. Você força a carga até lá, até perto da carga geradora, você gastou energia. Essa energia fica guardada na carga, fica armazenado na forma de energia potencial. Ok? Vou dar um último exemplo aqui, que é o seguinte: o estilingue. Você tem um estilingue, vai atirar com o estilingue, você coloca a pedra no estilingue, você puxa como é que chama? O elástico. Você puxa o elástico. Quando você puxa esse elástico, você gasta energia aqui, ó, do seu braço. Você está gastando energia. Essa energia que é gasta, ela não desaparece. Ela fica onde? Ela fica armazenada aqui, ó, no elástico, no elástico esticado. Fica armazenada. Quando você solta a borracha, o elástico, ele imediatamente volta para a situação natural dele. E aí ele vai transferir essa energia que ficou acumulada no elástico para a pedra e a pedra sai voando. Então é uma transferência de energia, acontece duas vezes. Ó. O seu braço, os seus músculos transferem energia para o elástico. Quando você solta, o elástico transfere para a pedra e a pedra sai voando. Certo? Isso é transferência de energia também. Enquanto você está esticando aqui, ó, você esticou o elástico do estilingue, a energia está guardada. Você tem uma energia potencial aqui. Nesse caso, a energia potencial chama-se energia potencial elástica, tá? Então, nós temos vários tipos de energia potencial. Nós temos a gravitacional, que a gente viu ali. Nós temos a elétrica, que eu mostrei para você, quando a gente força uma carga perto de outra. E nós temos ainda a elástica aqui, ó, né? A potencial elástica. Ok? Bom, é isso. Eu só não falei aqui de positivo e negativo, né? Mas poderia ser positivo e negativo. Por exemplo, se você tem aqui uma carga negativa, vou colocar aqui de preto. Você tem uma carga geradora que gera um campo negativo. Esse caso é um campo de aproximação. Se você tem uma carguinha positiva aqui, né? Vou colocar ela mais próxima aqui, ó. Você tem uma carguinha positiva aqui. O natural dessa carga é ir de encontro com a carga negativa, porque positivo com negativo tem uma atração. Então você tem uma força aqui. Agora, se você puxa essa carga para longe, você desloca ela para longe, olha só, você tem sentidos opostos, você tem um trabalho resistente. Você puxa com força, essa força resiste, essa força F vermelha aqui, certo? Se você solta ela, ela volta de novo para lá. Se essa carguinha aqui veio parar aqui longe, ó, você soltou ela, ela vai voltar para lá de novo, ó. Então ela vai se deslocar para lá. Opa, vou trocar aqui a cor azul, vai se deslocar para lá, ó. Então você vai ter força no sentido, deslocamento no mesmo sentido, certo? Então é como levantar do prédio, aqui está de ponta cabeça, mas como se fosse o prédio de ponta cabeça aqui, ó. Você tem o chão aqui e o alto do prédio aqui, ó, o vaso aqui, ó. Você puxou a carga do chão para o alto, né? Claro, é uma analogia, tá? Para o alto. E aí o que acontece com o vaso quando ele está lá no alto? Ele cai. A carga elétrica faz o quê quando ela está lá longe? Ela cai também na direção da carga negativa. Ok? Então vale para os dois. Vale tanto para uma carga geradora negativa, uma carga geradora positiva. Eu posso trocar aqui também carga de prova por negativo. Vale para os dois casos. Ok? Só fica invertido. Seguindo então. Bom, então eu vou resolver aqui para vocês um exercício. E vou deixar mais dois exercícios para vocês. Vocês vão fazer, tá bom? Vou pensar se são dois ou é um exercício só. Bom, entanto eu vou resolver isso aqui com vocês. Vamos lá. Diz assim: consideremos o campo elétrico criado pela carga pontiforme Q é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? 2 microcoulombs, né? No vácuo. Então tá aqui o desenho. Nós temos aqui, dá para ver aqui que nós temos aqui uma distância de 5 centímetros do ponto A até o ponto Q. Nós temos 15 centímetros do ponto A até o ponto B. Ou seja, eu tenho 20 centímetros do B até a carga Q.
Aí diz lá, determinar o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de 10 vezes 10 a menos 8 coulombs de A para B. Então, a gente vai colocar uma carga aqui no ponto A, e a gente vai transportar ela lá para o ponto B, tá? Essa carga aqui, e ela tem o valor de 10 vezes 10 a menos 8. A gente tem que calcular o trabalho. Bom, a gente vai, como é de um ponto ao outro, a gente vai usar, então, a fórmula do trabalho que eu acabei de ensinar. Vamos colocar aqui, o trabalho para arrastar a carga de A até B, ela é a carga de prova vezes a constante vezes a carga geradora vezes 1 sobre a distância do ponto A até a carga geradora menos 1 sobre a distância da carga do ponto B até a carga geradora. Essa é a fórmula. Vamos lá então? Lembrando que eu tenho que transformar centímetros para metros, né? Vamos colocando os valores aqui então. Trabalho é igual. Quanto vale a carga Qzinho, que é a carga de prova? 10 vezes 10 a menos 8 vezes. Quanto vale a constante elétrica? 9 vezes 10 a nona vezes. Quanto vale a carga geradora? A carga geradora é 2 microcoulombs, então é 2, vou colocar o 2 do jeito que eu sempre faço. 2 vezes 10 a menos 6 vezes aqui, ó, 1 sobre. Qual é a distância do ponto A até a carga? Essa aqui, ó, 5 centímetros. 5 centímetros tem que dividir por 100 para saber quanto é em metros. Então, 5 dividido por 100 é 5 centésimos. 0,05 menos. E o ponto B? O ponto B está a 20 centímetros, né? 15 com mais 5, 20 centímetros. 20 centímetros é 0,2 metros. Ok? Bom, eu já posso ir resolvendo esse lado de cá, aqui, né? Vamos lá, vamos ver quanto dá aqui. 10 vezes 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. 18 vezes 10, 180. Agora aqui, tem 10 a menos 8, 10 a nona e 10 a menos 6. Vamos juntar isso aqui tudo numa base só. Vou pegar o negativo aqui, ó, menos 8 com menos 6, eu tenho menos 14. 14 negativo. Com 9 positivo, eu tenho 5 negativo. Ok? Agora aqui, dentro desses parênteses aqui, vamos ver aqui, ó. A gente vai ter que, o objetivo, como é uma subtração, a gente ou tira um MMC ou a gente iguala os denominadores com uma multiplicação. Eu vou fazer um exemplo antes aqui para a gente dar uma olhadinha o que é possível fazer, tá? Agora um pouquinho de matemática para a gente rever aqui. Se eu tenho isso aqui, ó, 1 sobre 2 mais 2 sobre 4. O que dá para a gente fazer aqui para resolver isso aqui? Eu tenho que deixar os denominadores iguais, tá? Eu posso fazer um MMC ou eu posso fazer uma multiplicação. Se eu fizer um MMC, lembra disso? Menor múltiplo comum. Como é que a gente acha o menor múltiplo comum? É o menor número que está nos múltiplos do 2 e nos múltiplos do 4. Ou seja, o menor número que está na tabuada do 2 e na tabuada do 4 ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Não sei se vocês lembram disso. Ó. A gente coloca os dois aqui. A gente vai começar com o menor número primo, que é o 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Eu faço 2 de novo. 1 você só copia. 2 dividido por 2 é 1. Acabou. O que você faz? Multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, o menor múltiplo comum entre o 2 e o 4 é o 4. O 4 ele está tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vamos juntar isso aqui num só. 4. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 2, 2. Resultado, 2 mais 2 é 4. Eu tenho 4 sobre 4. Tudo bem? Beleza. Agora dá para fazer assim, um jeito mais fácil. Eu vou colocar aqui de novo. 1 sobre 2 mais 2 sobre 4. A gente vai simplesmente, a gente vai fazer o seguinte. O 2, repare que o 2, se eu multiplicar ele vezes 2, ele vira 4. Só que tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, o que eu vou ter aqui? 1 vezes 2 em cima é 2. 2 vezes 2 é 4. E aqui eu tenho um outro 2 quartos. Então, somando isso aqui, como é que faz a soma disso aqui? A gente mantém o denominador e soma os numeradores. 2 mais 2, 4. Certo?
Então, eu vou pensar da mesma forma, só que a minha dificuldade aqui no exercício é que os números são decimais, tá? Mas veja bem, se eu pegar o 0,05 e multiplicar por algum número que vira 0,2, é possível fazer. Será que tem? Vamos lá, vamos arrumar um espaço aqui. Que número que eu vou multiplicar o 0,05 para ele virar 0,2? Se eu multiplicar por 4, vamos ver o que que dá? Multiplicar por 4. 4 vezes 5 é 20. Vai um 2 aqui. 4 vezes 0 é 0. Com mais 2, 2. 4 vezes 0 é 0. Tenho duas casas aqui para pôr vírgula, duas casas para pôr vírgula. Então a resposta é 0,2. É exatamente o que eu quero. Olha só. Para o 0,5 virar 0,2, olha, 0,05, né? 5 centésimos. Para os 5 centésimos virar 2 décimos, eu multiplico por 4. Ok? Então vou voltar aqui no exercício e vou fazer assim, ó. Se eu pegar esse 0,05 e multiplicar por 4, ele vira 0,02. Só que tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. É uma balança, né? Você não pode fazer uma coisa num lado e abandonar o outro. Bom, então fica assim, ó. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos lá. 1 vezes 4 é 4. E embaixo 0,05 vezes 4, nós já fizemos ali, ó, né? Fizemos ali no cantinho, deu 0,2. Menos, aí o lado de cá eu só vou copiar, 1 sobre 0,2. Opa, já ficou diferente, olha só os denominadores, eles estão iguais, ó, 0,2, 0,2, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o trabalho que faltou. Vamos continuar aqui embaixo. Trabalho é igual 180 vezes 10 a menos 5 vezes. Agora isso aqui a gente faz assim, né? Ó, eu tenho uma subtração com denominadores iguais, você copia o denominador e faz a continha de cima. 4 menos 1, 3. Tá aí, a fração. Agora a gente vai continuar o cálculo. Então vamos lá. Vamos subir aqui. Eu vou pegar o 3, vou multiplicar pelo 180, né? 180 vezes 3. 180 vezes 3. Olha só, vou baixar o zero aqui direto. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 1 é 3. Com mais 2 é 5. 540. Então eu tenho 540 vezes 10 a menos 5. Só que ainda tem um dividido aqui, ó. 0,02. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tá? Agora eu vou fazer a divisão do 540 pelo 0,2. Vou dividir aqui, ó, 0,2. Eu vou ter que colocar mais uma casa aqui para poder desprezar as vírgulas. Então agora eu tenho 5.400 dividido por 2. Se eu pegar só o 5, dá 2, 4, sobra 1. Baixo 4, 14, dá 7. 7 vezes 2 é 14, sobra nada. Aí eu tenho 2 zeros para baixar, 2 zeros para colocar. Ou seja, eu tenho um trabalho de 2.700 vezes 10 à quinta. Vamos, menos 5, aliás. Menos 5, né? Deixa eu arrumar aqui. Menos 5. Agora vamos arrumar isso aqui para anotação, para ficar certinho. A vírgula vai andar daqui para cá, vai andar 1, 2, 3 casas. 3 casas vai virar 2,7. O número diminuiu, então aqui tem que aumentar. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Então vai aumentar de menos 5 para menos 2, certo? Lembrando que o menos 2 é maior que o menos 5. Opa, pessoal, faltou 10 aqui, né? Base 10. Menos 2. Ok? Isso aqui é trabalho. Trabalho se mede em joules. Este é o trabalho realizado para arrastar a partícula do ponto A até o ponto B, voltando lá no desenho, lá, para você arrastar a partícula, vou fazer de verde aqui para finalizar. Daqui do ponto A até lá no ponto B, você despende uma energia, você perde uma energia, a partícula perde uma energia de 2,7 vezes 10 a menos 2 joules. O valor ele é positivo, porque nós temos um trabalho natural, a partícula vai sozinha para lá. Então nós temos um trabalho motor, tá? Quando é natural o movimento, né? O deslocamento e a força têm o mesmo sentido, é um trabalho motor. Vamos olhar lá na figura? Olha lá, você tem um deslocamento para cá e você tem uma força, as duas cargas são positivas, então você tem uma força para cá também. Mesmo sentido, trabalho motor. Ok, pessoal? É isso, então eu vou deixar exercício para vocês fazerem. Tá? Ainda vou pensar aqui se eu deixo um só ou deixo dois, mas vai estar em anexo aqui no vídeo.
vocês prestem atenção, então, se precisar, assista de novo essa resolução aqui, para a gente fazer o exercício. Ok, pessoal? E aí a gente finaliza então a aula da semana. O vídeo anterior, que eu postei agora há pouco, também tem exercício para fazer. Esse aqui finalizando também com exercício. Vocês vão tirar foto e vão postar para mim. Vou dar uma olhada ver se vocês estão fazendo. E todas as atividades valem nota, nem que seja um pouquinho, né? Mas valem nota. E aí nos vemos na semana que vem, já com o assunto. Ainda falta falar com vocês sobre potencial elétrico, tá? Que é um assunto importante. E aí nós vamos já finalizando eletrostática, ok? É isso, pessoal. Então, por hoje é só. Valeu, um abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.